Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, eu peço por favor que você nos siga no Instagram. Nós já ultrapassamos praticamente 120 mil inscritos aqui no YouTube, mas no Instagram nós temos muito pouco. Então vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o nosso Instagram, ok? Vai lá e nos siga no Instagram também, tá bom? É muito importante o seu apoio. Meus amigos, é o seguinte, na live de hoje eu quero falar sobre descentralização e como isso é importante, como isso vai impactar diretamente na valorização da cripto Kotai, ok? Pessoal, 47% das criptos estarão na mão de apenas 2.800 pessoas. Os fundadores, sabia disso? Sabia que 470 bilhões de Kotai estarão na mão de apenas 2.800 pessoas? Ah, mas será que isso é positivo ou negativo? Vou explicar para você. Então peço por favor que você deixe o seu like, compartilhe essa live, é muito importante o seu apoio. Escreva aqui nos comentários, eu apoio o Kotai, é muito importante o seu apoio. E compartilhe essa live com aquele amigo seu que quer saber mais sobre descentralização, tá bom? Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas me perguntaram, será que não existe um risco muito grande de 2.800 pessoas, esses 2.800 fundadores, despejarem todo este Kotai, toda a cripto Kotai no primeiro ano, fazendo com que a cripto perca valor? Será que isso é possível? Será que isso realmente vai acontecer? Será que essas 2.800 pessoas têm o poder de destruir a valorização da cripto Kotai? Bem, eu vou explicar mais sobre essa dúvida, este medo das pessoas. Meus amigos, prestem atenção nisso aqui. Olha só. Isso aqui é o nosso tokenomics, certo? Pessoal, nós temos atualmente para a pré-venda 372 bilhões de Kotai. Os fundadores, que são 2.800 pessoas, têm 475 bilhões de Kotai. Reservado para staking, contrato fechado de staking, 134 bilhões. Esses parceiros e validadores serão queimados, serão destruídos. E os vendidos na primeira rodada são 634 milhões, que serão destinados, certo, após o fim do ICO para aquelas pessoas que participaram da primeira rodada, beleza? Então, pessoal, olha que interessante. Se você fizer a somatória de todos esses Kotais, dá 1 trilhão de Kotai. Só que não haverá 1 trilhão de Kotai em circulação. Eu vou explicar para você. No final do ICO não vai ter 1 trilhão de Kotai em circulação, vai ter bem menos, tá? Olha só. Antes de eu falar para vocês sobre a cripto Kotai, eu quero falar sobre uma cripto que os senhores já conhecem muito bem. A cripto se chama BNB. Eu gosto muito de utilizar o exemplo da Binance, porque é um exemplo de sucesso. O exemplo da Binance é um exemplo de sucesso. E nós estamos copiando a Binance aqui na cara dura. Estamos fazendo a mesma coisa que a Binance fez, certo? Estamos arrecadando fundos através de um ICO, assim como a Binance fez em 2017. Só que tem um detalhe, que a Binance, infelizmente, ela errou. Ela errou na centralização. Então, hoje, não só a Binance ela tem praticamente um sistema altamente centralizado, mas também a sua cripto, a altcoin BNB, 64% dos 147 milhões de BNB que estão em circulação
64% estão na mão de apenas uma única pessoa. Sabia disso? Pois é, algumas pessoas não sabem dessa informação, mas é verdade. Olha só, o CZ, que é o CEO da Binance, ele detém 64% do fornecimento circulante do token BNB da Binance. Isso aqui é uma notícia do final de 2024. Entendeu, pessoal? Então, olha só. É por isso que eu falo. Nós estamos copiando a Binance em vários sentidos, mas nós não estamos cometendo os mesmos erros que a Binance cometeu e continua cometendo, tá? Pessoal, olha só isso aqui. Quero mostrar para você uma coisa. Olha só. Nesse momento, já ultrapassamos a marca de 2.364.000 dólares de arrecadação neste ICO. Então, essa captação nós estamos utilizando para a construção do nosso ecossistema, que inclusive, se você quiser, você já pode baixar a nossa versão beta, a nossa Kotai Wallet, a nossa carteira multi-chain versão beta, link na descrição, tá? Então, nós estamos criando um ecossistema financeiro global descentralizado. Então, a Binance, ela optou pela centralização. Você está entendendo? A Binance, ela está optando pela centralização. Nada contra, cada um faz o que achar melhor, certo? Mas, infelizmente, o BNB, a Binance, não é descentralizado. Existe uma centralização muito forte, não só dos tokens BNB, mas também do próprio ecossistema, tá? Então, pessoal, presta atenção nisso aqui. A nossa meta, a meta do nosso ICO é que, após o fim do ICO, o Kotai Ecosystem, o nosso ecossistema, ele não vai existir reserva de Kotai para venda. Todos os tokens Kotais negociados após o dia 7 de março de 2026 serão apenas dos fundadores e investidores do ICO. Você percebeu a diferença, a gigantesca diferença? Então, praticamente 100% dos Kotais negociados após o fim do ICO estarão na mão dos senhores. Ok? Não estará na minha mão, não estará na mão do ecossistema. Ok? Olha a diferença, olha a diferença absurda. 64% na mão do dono da Binance e praticamente 0% na minha mão. Na mão do Kotai Ecosystem. Praticamente 0%. Eu não vou falar que é 0%, porque eu também tenho uma quantidade. Eu tenho uma quantidade pessoal minha referente ao investidor anjo. Então, o investidor anjo hoje tem basicamente uns 340 milhões de Kotai. Então, basicamente, eu tenho parecido ali uma quantidade parecida com um do investidor anjo. Eu tenho menos de 400 milhões de Kotai. Eu tenho acho que uns 370 milhões de Kotai que são meus, que eu comprei, que eu paguei. Ok? Então vamos lá. A diferença, né? Olha só. A Binance, 64% dos tokens está na mão do dono, está na mão do CZ. Essa é a diferença. E o mais interessante, pessoal, que vocês não precisam confiar naquilo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui vai ficar registrado na blockchain. Inclusive depois eu vou deixar o endereço da minha carteira pública para que os senhores possam monitorar. Entendeu? Eu só vou movimentar os meus 380 milhões de Kotais depois que o Kotai ultrapassar 10 centavos. Enquanto não bater 10 centavos, eu não vou mexer, eu não vou movimentar os meus Kotais. Entendeu? Então, isso torna praticamente a Crypto Kotai 100% descentralizada, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu quero mostrar para vocês aqui o Tokenomics, que a quantidade total, a somatória total é 1 trilhão de Kotai. Só que,
Ó, parceiros validadores, vai ser destruído, vai ser queimado. E a pré-venda é 372 bilhões. Só que não vai vender tudo isso. Tá? Não vai vender. Olha só. Isso aqui é o que está disponível para venda agora. 372 bilhões. Disponível agora para o nosso ICO. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe. A nossa projeção é que haverá aproximadamente 3 mil investidores do ICO até o final do ICO. Então, até o final do ICO, a somatória total é que chegue perto de 3 mil investidores. Só que isso não é 3 mil planos diamantes, tá, pessoal? Talvez nem chegue a 3 mil planos diamantes. Isso é uma somatória total de todos os planos vendidos. Então, o ICO pode ultrapassar 3 mil investidores. Pode ultrapassar. Eu não estou neste cálculo, eu não estou calculando os fundadores. Eu estou calculando apenas os investidores que vão investir agora no ICO. Comprando um plano prata, um plano ouro ou um plano diamante. Você está entendendo? Então, somando todos os planos, o número total deve ultrapassar 3 mil investidores. Beleza? Pessoal, olha só. Então, se nós somarmos, fazer uma somatória dos fundadores, quantos fundadores temos? 2.800, praticamente. Teve uma galera que saiu aí, mas dá uns quase 2.800. Então, beleza, 2.800 mais uma projeção de 3 mil novos investidores que entraram no ICO, nós teremos aproximadamente 5.800 holders, praticamente 5.800 carteiras que terão Cotai. E olha que legal, quando o ICO terminar, haverá apenas 5.800 holders, mas praticamente 100% dos cotais estarão na mão de 5.800 carteiras. Olha a descentralização. Prestou atenção? Pessoal, olha só que interessante. Então quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Vamos supor que nós venderemos até o final do ICO 3 mil planos diamantes, certo? Esses 3 mil planos diamantes dá um total de... cada plano diamante é 34 milhões de Cotai, beleza? Então, 34 milhões de Cotai vezes 3 mil planos vendidos dá um total de 102 bilhões de Cotai. Peraí, isso é muito ou é pouco? Somando no total, isso é muito pouco. Então quer dizer o quê? Quer dizer que haverá uma quantidade imensa de cotais a serem destruídos, a serem queimados pelo próprio contrato inteligente. Olha a descentralização, olha a escassez se formando. Presta atenção. Então, nós temos um total, peço desculpas que aqui está escrito milhões, mas na verdade é bilhões, tá? Então, nós temos um total disponível de 372 bilhões de Cotai. Então, se nós vendermos apenas 102 bilhões, quer dizer o quê? Que 270 bilhões serão destruídos, serão queimados pelo contrato inteligente, gerando escassez e mostrando comprometimento e transparência para os investidores. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou mostrar para vocês. Tudo isso ficará registrado na blockchain. Todo mundo vai poder verificar o que eu estou falando aqui. Isso aqui não é uma coisa falada da boca para fora. Tudo isso aqui vai ficar registrado. Eu falar uma coisa, você acreditar ou não do que eu estou falando, tanto faz. O mais importante é que depois, tudo o que eu estou falando aqui vai ficar registrado na blockchain. Não tem como eu enganar vocês, vai ficar registrado, tem que ficar registrado. Toda a queima, a destruição dos tokens que sobraram, fica registrado para todo mundo ver, para qualquer pessoa fazer qualquer tipo de auditoria. Você entendeu? Então vamos lá. Após o fim do ICO,
essa aqui vai ser praticamente a distribuição dos cotais, dos KTIs, né? Ó, os fundadores, vai dar mais ou menos lá uns 475 bilhões. Olha, pode ser que uma boa parte desses fundadores aqui acabem perdendo os seus cotais. Por quê? Porque tem um prazo, haverá um prazo de 3 meses para que as pessoas possam efetuar o saque dos seus cotais. Então são 2.800 pessoas. Uma boa parte dessa galera, ó, não tá nem aí, não tá nem aí. Então é bem provável que uns 20, 30% desses 2.800 fundadores perca o prazo de saque. É bem provável que no mínimo ali de 20 a 30% vão acabar perdendo o prazo de saque. Por quê? Porque deixa para a última hora. Deixa para a última hora e acaba perdendo. O prazo de saque é 3 meses. E nesses 3 meses eu vou fazer vários tutoriais explicando como sacar. Mas sempre tem aquela galera esquecida que vai deixar para a última hora ou que simplesmente não vai sacar, vai esquecer e vai perder o prazo e não vai pegar os seus cotais. Isso acontece, vai acontecer. Esses 20, 30% que acabar esquecendo, que não sacar, serão destruídos, tá, pessoal? Esses cotais serão destruídos também. Ok? Então vai gerar mais escassez ainda, né? E é a mesma coisa para os investidores do ICO. Tem 3 meses para sacar. E vai ter uma galera que vai esquecer. Vai esquecer, não vai sacar, vai, sei lá. E vai perder o prazo de 3 meses. Tem 3 meses para sacar. Passou esse prazo, não saca nunca mais. E depois, pessoal, tem ali a reserva de staking. Então, essa reserva de staking estará no controle do ecossistema. Só que tem um detalhe. Essa reserva de staking, que são 134 bilhões, estará travado, bloqueado no contrato inteligente de staking. A única finalidade dos 34 bilhões é fornecer staking para os holders de Kotai. Entendeu? Então não tem como, não tem jeito de eu vou lá e vou pegar um pouco dos 134 bilhões para mim. Não tem jeito. Ah, eu vou lá e vou pegar um pouco dos 134 bilhões e vou vender. Não tem jeito. Tá travado ali. Não tem como mexer, tá? Então, se nós fizermos uma somatória após o fim do ICO, se nós fizermos uma somatória dos 475 bilhões, dos 102 bilhões dos investidores e mais os 134 bilhões de staking, se nós fizermos essa somatória, vai dar um total de 711 bilhões e uns quebrados. Então dá 700, vamos colocar 712 aqui, para arredondar. Então dá 712 bilhões. Está bem longe de 1 trilhão. Está muito longe de 1 trilhão de Kotai. Entendeu? Então, olha só. Olha o quanto que diminuiu. Pra caramba. Pra caramba. Diminuiu pra caramba. Né? Então, pessoal, como que nós vamos fazer para evitar com que as pessoas vendam desesperadamente os seus cotais nos primeiros 2 anos? É simples. Vamos oferecer benefícios para aquelas pessoas que não venderem os seus cotais. O benefício mais atraente possível é fazer o staking. Ou seja, aquele fundador que tem muito cotai, aquele investidor anjo que tem muito cotai, uma opção viável. Opa, travou minha câmera aqui. Voltou? Tá. Uma opção viável é ele travar os seus cotais no contrato de staking por 2 anos. Em 2 anos ele vai receber 20%. Então ele deixa travado ali por 2 anos. E tem um detalhe. Isso é legal. Por quê? Porque isso evita a tentação de vender tudo nos primeiros 2 anos, né? Então a pessoa, ela assina o contrato lá inteligente, ela trava os seus cotais por 2 anos. E tem um detalhe, o contrato de staking, diferente do contrato de dividendo, o contrato de staking não tem como você cancelar, tá?
Uma vez que você ativou o contrato de staking, você só consegue retirar os seus cotais novamente depois do prazo pré-determinado. Ou seja, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ok? Só que tem um detalhe. Quanto mais tempo você deixar travado os seus cotais no contrato de staking, mais você vai ganhar. Então, você deixando travado os seus cotais 2 anos travados, você recebe 20% após o contrato finalizar, depois de 2 anos. Olha que legal. Então, essa é uma metodologia viável e opcional para as pessoas não venderem os seus cotais nos primeiros 2 anos. Pessoal, entenda bem, eu sou libertário. Eu sou libertário. Eu não posso impedir as pessoas de venderem o que é delas. Elas estão comprando, elas estão investindo agora nos seus cotais. Se nós queremos criar um sistema descentralizado, nós não podemos obrigar as pessoas a não venderem os seus cotais. Só que tem um detalhe. Mesmo que uma boa parte dos fundadores acabem vendendo os seus cotais, porque olha só isso aqui. Olha só. Tá. São 47%, né? Mesmo que uma parte desses 2.800 acabe vendendo tudo no primeiro ano, isso a longo prazo não vai afetar a valorização real do cotai. Eu vou explicar por quê. Por que que não vai afetar? Sabe por quê? Porque, pessoal, ainda em 2026, olha só, nós vamos lançar a nossa própria blockchain. Então, o cotai, ele vai deixar de ser apenas um token. E ele se tornará uma altcoin cotai. Ele vai se tornar a moeda nativa da própria rede. Assim como é a BNB, assim como é a Solana, assim como é a Polygon, a Avalanche, a Ethereum. Então, imagina só. Pessoal, olha que loucura. A gente fazendo o lançamento da blockchain em 2026, os senhores que possuem o token cotai, fazendo de maneira 100% independente, né? Ninguém é obrigado a trocar os tokens inicialmente, tá, pessoal? Vocês não são obrigados a trocar os tokens, mas é interessante os senhores trocarem os tokens, porque assim que os senhores trocarem os tokens, você não precisa mais de BNB para efetuar suas transferências. Basta vocês terem cotai que vocês podem efetuar a transferência e pagar a taxa de gás com cotai, né? Então fica muito mais prático, né, pessoal? Então, vocês convertendo o token cotai para altcoin cotai. Então você vai trocar um token por uma altcoin cotai. É 1 por 1. Não existe perda nesse processo de troca, tá, pessoal? Então isso é muito legal. Então, os tokens antigos serão destruídos, serão queimados automaticamente pelo contrato inteligente, conforme as trocas forem sendo feitas. Entendeu? Isso é muito bacana. Isso vai dar uma puta valorização na cripto cotai. Eu acredito que a gente fazendo isso ainda em 2026, o cotai ele pode se valorizar no mínimo 30 vezes até o final do ano. 30 vezes. Então é muito provável que o cotai ele possa chegar a $1 ou até ultrapassar $1 ainda em 2026, tá? Por causa da descentralização, por causa do ecossistema, por causa da própria blockchain. Então existirá inúmeros fatores que farão com que a cripto se valorize. Olha só. Primeiro fator, ecossistema completo. Carteira multi-chain, corretora descentralizada, gateway de pagamento, casa de aposta e futuramente, em 2027, haverá um banco offshore. Então, assim, é muita coisa. É um ecossistema completo que vai dar suporte para a cripto cotai, vai dar um suporte absurdo para a cripto cotai e também para várias outras moedas, né? Outro motivo que vai fazer com que a cripto se valorize: o crescimento de usuários
aumentando a procura pela altcoin Kotai. Pois é, então conforme o aumento de usuários dentro do ecossistema Kotai, mais usuários vão se interessar em comprar Kotai, fazendo com que o preço da moeda se valorize, porque quando existe mais procura, quando existe mais pessoas interessadas em comprar do que pessoas interessadas em vender, é natural que o preço acabe subindo, tá, pessoal? Outro motivo que vai fazer com que a cripto Kotai se valorize muito, a blockchain própria. Nós vamos lançar a nossa própria blockchain ano que vem. Outra coisa, 99,9%, eu não coloquei 100% aqui, porque eu achei muito apelão, né? Porque eu vou ter uma quantidade de Kotai também, né? Que eu sou filho de Deus, né, pessoal? Só que eu coloquei aqui praticamente 100%, né? Eu coloquei 99,9% da altcoin Kotai estará nas mãos dos investidores, ou seja, dos senhores. Olha que legal. Muito diferente da Binance, né? Muito diferente, né? Então, meus amigos, após o fim do ICO, o Kotai Ecosystem, o nosso ecossistema, que é uma grande prestadora de serviço, ela não vai ter Kotai para comercializar. Ok? Ninguém vai comprar Kotai do ecossistema, vai comprar Kotai dos senhores que estarão dentro do ecossistema, entendeu? Todos os Kotais negociados dentro do ecossistema, após o dia 7 de março de 2026, serão apenas dos fundadores e investidores do ICO. Então, após o dia 7 de março, quem quiser comprar Kotai, vai comprar Kotai dos senhores. E os senhores podem botar o preço que os senhores quiserem. É por isso que vai subir o preço. Basta os senhores não venderem barato que vai valorizar. Entendeu? Olha só. Vou deixar claro uma coisa para os senhores aqui. Vou deixar uma coisa muito clara para vocês. A missão minha e do Kotai Ecosystem é construir a maior infraestrutura descentralizada do mundo, apoiando todas as criptomoedas e viabilizando o uso real e simples e ilimitado das criptomoedas no dia a dia. O meu sonho é eu ir até a padaria, até o posto de gasolina, até o mercado e ver escrito assim, ó, aceito cripto, aceito Kotai Payments. Este é o meu sonho. O meu sonho é abrir um site na internet para comprar algum produto e eu conseguir visualizar assim, ó, aceito cripto, Kotai Payments. É esse o meu sonho. O meu sonho é viabilizar o uso real das moedas, das criptomoedas no dia a dia. E vai ser nesta prestação de serviço que nós vamos ganhar muito dinheiro. Assim como a Binance ganha hoje. Talvez nós possamos até ganhar mais do que a Binance nos próximos 10, 15 anos. Pensando a longo prazo, nós temos muito mais benefícios do que a Binance. Porque nós somos descentralizados. Olha só. Vou dar só um exemplo aqui para os senhores. Só um exemplo, tá? Ó, no final de 2026, a nossa meta, é uma meta, nós temos que bater essa meta. A nossa meta é alcançarmos 500, no mínimo, 500 mil usuários ativos dentro do ecossistema. O que é o nosso ecossistema? É a carteira multi-chain, é a Kotaico, a nossa corretora descentralizada, é o Kotai Payments, a nosso gateway de pagamento cripto, é a Kotai Bet, é a Kimove, nosso aplicativo de mobilidade, a Kotai Bet é a nossa casa de aposta, né? Haverá inúmeras plataformas, inúmeros produtos e serviços que nós pretendemos oferecer dentro do nosso ecossistema, dentro do Kotai Ecosystem. Haverá produtos e serviços que nem sequer existem hoje. A nossa meta é aumentarmos cada vez mais as oportunidades, a prestação de serviço e os tipos de serviço. Nós queremos aumentar isso absurdamente. A nossa missão é nos tornarmos a maior infraestrutura descentralizada do mundo. Então, meus amigos, isso é só o começo.
Então, a nossa meta mínima é alcançarmos 500 mil, no mínimo 500 mil usuários até o final de 2026. Ok? Agora, qual que é o rendimento? Qual é o rendimento médio por usuário mensal? 6 dólares. Esse é o mínimo do mínimo, tá? A Binance, eu acredito que a Binance ela possa lucrar mais de 10 dólares por usuário mensal. Mas a Binance é centralizada, então ela trabalha de outro método, com outro método. Então, o nosso faturamento mensal estimado com 500 mil usuários é de 3 milhões de dólares por mês. Você está entendendo o jogo que eu quero jogar aqui, meu amigo? Eu quero jogar o jogo da prestação de serviço. E é isso que os senhores estão ajudando a construir. Os senhores estão ajudando a construir um ecossistema financeiro global descentralizado que vai dar suporte para a CryptoKotai e para dezenas de outras moedas. E, consequentemente, a CryptoKotai vai se valorizar com o passar dos anos. Ok? Vai se valorizar muito. Ah, esses 2.800 fundadores, eles vão destruir a valorização da moeda. Não vai. Mesmo que esses caras aqui, mesmo que esses 2.800 fundadores vendam tudo no primeiro ano, mesmo assim, a CryptoKotai nos próximos 3, 5 anos vai estar valendo mais de 10, 15 centavos. Nos próximos 3, 4 anos, o Kotai vai estar acima de 15 centavos, no mínimo. No mínimo. Então, esses caras aqui, esses 2.800 fundadores, se eles forem bobos, que eu acredito que a maioria dos fundadores não são bobos, mas existe ali uma minoria que infelizmente não tem o que fazer. Essa galera vai vender. Não tem o que fazer, vai vender. Isso faz parte do mercado, isso é normal. O mais importante é nós termos o quê? Nós termos usuários. Olha só. O mais importante é nós termos usuários, uma quantidade grande de usuários dentro do ecossistema para vender os cotais para essa galera aqui. Então, não tem problema se os fundadores, ou seja lá quem for, começar a vender cotai. Não tem problema, desde que exista mais pessoas interessadas em vender do que mais pessoas interessadas em comprar do que pessoas interessadas em vender. Esse é o objetivo. Ok? Então, a longo prazo haverá uma quantidade absurda de usuários dentro do ecossistema e haverá uma quantidade razoável de pessoas interessadas em vender cotai. Conforme o tempo vai passando, o cotai vai se valorizando por causa da quantidade de novos usuários que o ecossistema vai ganhar. Então, resumindo a história, os senhores que estão investindo no ICO vão lucrar financeiramente muito com o passar dos anos e nós do Kotai Ecosystem também vamos lucrar muito nos próximos anos fazendo uma boa prestação de serviço para os usuários globais de criptomoedas. Resumindo a história, nos próximos 5 anos, nós dois, você que está investindo e eu aqui do Kotai Ecosystem, nós dois estaremos multimilionários. Ok? Esse é o moral da história. Ninguém fica rico sozinho. Ok? Se você realmente entendeu o que eu estou falando aqui, se você realmente entendeu o jogo que nós estamos jogando, você vai investir no Kotai Ecosystem, você vai investir nesse ICO. Nos próximos 5 anos você não vai estar chorando no banho. Mas infelizmente, sempre tem aquelas pessoas que só acreditam vendo. Eu só acredito vendo. Então, fica assistindo a gente trabalhar. Fica assistindo o nosso sucesso. Tá bom? Depois vai se arrepender. Mas o que é, meu amigo? O que é mil dólares hoje? Me diz. Hã? O que é $1.000 hoje? Aqui, ó. Aqui. Ó. $1.000, você vai adquirir 34 milhões de Kotai. O Kotai, vamos jogar bem baixo, o Kotai batendo 10 centavos de dólar nos próximos 5 anos, você transforma os seus $1.020 em 3 milhões e 400 mil dólares.
num cenário mais pessimista possível, é isso que vai acontecer. Beleza? Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal. Espero que tenha ficado claro para os senhores que o Kotai Ecosystem, que a Crypto Kotai, ela é sim descentralizada, tá? A Crypto Kotai, ela é descentralizada e vai ser muito mais descentralizada do que o BNB da Binance. Não tenho dúvidas sobre isso. Porque eu não tenho nem sequer 1%. Que dirá 64%. Né? Então, meu amigo, nós do Kotai Ecosystem, fazendo um bom trabalho, a valorização da Crypto Kotai se torna inevitável. Eu não sei quanto que ela vai chegar nos próximos 5, 6 anos. Mas eu tenho certeza, num cenário mais pessimista possível, ela bate 10 centavos de dólar. Um cenário mais pessimista possível. Beleza? Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva no canal. E até mais, pessoal.